Então, gente, né? Para hoje, iniciando a nossa aula, nós vamos falar sobre o nosso plano de ensino. Se toda aula começa de língua portuguesa, eu sempre começo, né? Sempre falo sobre o plano de ensino. Por quê? A gente tem, né, todo um cronograma onde a gente tem disciplinas a serem trabalhadas, ok? Então, dentro das nossas disciplinas, né, da nossa disciplina, nós vamos estar, né, abordando assuntos referentes à nossa apostila, ok? Então, nós temos aí uma apostila própria, que é a apostila de língua portuguesa, e dentro dessa apostila nós temos assuntos a serem falados, discutidos, ok? Então, lá, a gente hoje vai iniciar no dia 20, tá? Né? Iniciando, assim, a aula com uma apresentação do cronograma de ensino e a unidade 1, norma culta e variedade linguística. Então, essa é a nossa aula de hoje, tá? A carga horária é de 60 horas, se eu não me, 60 horas, total de dias, 12 dias, ok? Aí nós temos na próxima semana, trabalhando assim, morfologia, ortografia, depois trabalhando ortografia e acentuação, depois a gente vai para ortografia 2, pontuação. Aí lá, né, logo depois, no dia 10, nós temos a nossa primeira atividade diversificada. Professor, o que é essa atividade diversificada? É um trabalho, tá, gente? Nada mais é do que um trabalho que eu escolho, né? Ou eu deixo a turma escolher. Ah, professora, que tal se a gente falar disso, disso nesse trabalho? Deixo em aberto opções, tá? Para os alunos escolherem, né? Para a gente estar trabalhando. Esse primeiro trabalho, ele vale 10 pontos, tá? Então, nós vamos escolher um tema, né? De acordo com o que nós estamos estudando, e vamos fazer um trabalho. Privado e mãe e padrasto também vão responder por violência psicológica. Foi liberada hoje à tarde, ou foi liberado o trecho da Via Dutra em Barra Mansa, que está muito desde o fim da manhã por conta de um acidente. O motorista de um carro perdeu o controle da direção e bateu em uma mureta. Gente, nós vamos... Essa aconteceu na pista sentido São Paulo. Então, nós vamos, né, estar falando, né, sobre isso. A atividade diversificada, ela é, né, um tema que nós vamos escolher. Então, desde o início, já vamos, né, prestando atenção em qual nós vamos pensar para trabalhar. Nós podemos trabalhar ortografia, pontuação. São várias aqui, né, temas que nós podemos trabalhar. Gente, depois a gente continua, né, com as matérias, né? A gente continua aqui falando sobre os assuntos. Depois a gente tem expressões problemáticas, vem em função da sintaxe. Aí depois nós temos, né? Elementos da função sintática, feedback e gêneros textuais. Ah, tá. Ali no elementos da função sintática, nós já temos ali uma atividade diversificada. Também, essa atividade diversificada, ela vale 10 pontos, tá? Ela vale 10 pontos e também é igual a outra. A gente escolhe um tema, né? Geralmente é uma redação, porque eu mudo um pouquinho. Se eu dou uma pesquisa, eu dou uma redação, né? Então, eu faço assim para ficar diferente, né? Para não ficar muito parecido. Aí depois nós temos as de concordância e gêneros. Aí quando nós finalizarmos já a parte de gêneros, a gente vai ter o recesso, tá? Que ele vai ocorrer no dia 18/12 até o dia 31/1, tá bom? Então, nós vamos ter um recesso aí de 1 mês e alguns dias, tá? Para descansar. Então, aí, ó, nós temos aí o recesso, tá? Do dia 18 ao dia 31. E voltamos no dia 2/2, né? Com a revisão dos conteúdos, com as orientações e a nossa avaliação. A avaliação, ela compreende todo o conteúdo estudado, tá? Ela é sem consulta, ela fica dentro da plataforma, disponível, e também vale 10 pontos.
Logo depois, nós temos a divulgação dos resultados, revisão e depois fechamento da disciplina. Então, nossa disciplina ela vai fechar no dia 16/2, ok? Então, nós temos aí um longo caminho pela frente. Gente, uma coisa, falando agora sobre notas, né? Como nós já falamos sobre conteúdo, agora vamos para notas. Né? A minha disciplina, ela aborda 2 trabalhos e uma prova. Então, exemplo, eu dou um trabalho de morfologia, né? Exemplo, dou uma redação valendo 10 pontos e aplico a prova. Então, morfologia, redação e aplico prova. Tenho 3 trabalhos aí, né? E aí, valem 10 pontos. A média é 6, né? Então, o que eu faço? Somo todas as 3 notas e divido por 3. Então, assim, é uma coisa que eu falo muito para vocês, né? Para os alunos em si. Gente, não deixe de entregar trabalho, não deixe de realizar atividade. Por quê? Porque se deixar de entregar um trabalho, já vai ficar ali na beirinha, né? Então, assim, não é interessante, corre um sério risco de não conseguir passar na disciplina. Então, assim, eu sei que essa disciplina, ela é mais curtinha e tal, mas vamos prestar atenção e sim, né, ter esse cuidado de estar sempre entregando as atividades no prazo, de estar, né, sempre atento ali, né, no grupo, porque ali no grupo do WhatsApp, eles são disponibilizados todas as orientações, tá? As informações. Então, eu vou postar o trabalho, vai ser postado lá no grupo do WhatsApp. Então, às vezes, chegou e vem várias outras mensagens, mas vocês têm que estar atentos, porque às vezes a atividade está lá atrás. E aí, às vezes, passou e não viu, e achou que não teve. Mas, assim, sempre fiquem atentos que são 2 trabalhos e uma prova. Então, sempre atentos a isso, ok? O Wellington falou boa noite. Boa noite, Wellington. Eu estou aqui explicando sobre as atividades avaliativas, tá? Então, aí nós temos a prova, que ela é composta por 10 questões objetivas, tá? E vai estar, né, abordando todo o nosso conteúdo, né, tudo que nós estudamos. Bom? E é isso, gente. Alguém tem alguma dúvida em relação a essa parte de notas, de conteúdo? Alguém tem alguma dúvida? Pode perguntar. A Vitória não tem dúvida. Alguém tem dúvida? Posso prosseguir, então? Então, aí, né, voltando a outra questão que está relacionada também aos trabalhos, que é sobre a questão do e-mail. O que acontece, gente? O e-mail, ele, às vezes, né, dá erro, o trabalho não chega. Então, assim, não se preocupem, né, porque às vezes acontece com frequência, às vezes, né, com frequência. Então, assim, se dos trabalhos que são enviados, né, todos os trabalhos de todos os alunos devem ser enviados por e-mail. Ah, professora, mas às vezes eu não consigo enviar por e-mail e tal. Sim, então, alguns casos que eu deixo o aluno enviar por WhatsApp, mas são casos raros, tá? Só quando o aluno não consegue mesmo, mas o certo é sempre estar enviando por e-mail, meu e-mail. Então, toda vez que eu coloco lá o trabalho, né, que eu posto, eu sempre coloco o meu e-mail, né, quanto vale o trabalho, todas as informações. Então, meu WhatsApp está sempre aberto para tirar dúvidas, pode perguntar, né? A gente tem sempre um prazo aí, né, para correção de trabalho, para questão de verificação de feedback. Então, às vezes, né, eu não vou conseguir responder no mesmo momento, mas eu vou responder depois, tá? Eu sempre respondo, todos os alunos, sempre procuro dar atenção a todos, tá? Então, vocês podem ficar tranquilos. O trabalho, sempre no final da disciplina,
eu geralmente sempre dou um feedback para o aluno que o trabalho chegou. Mas, né, há casos que às vezes o e-mail não chega, dá algum problema, não chega, né? Não vai nem para o spam, ele só não envia. Aí, às vezes, o aluno fala, às vezes aí sempre no final eu chamo, né, aqueles alunos que eu não consegui identificar trabalho, ou eu não consegui identificar alguma coisa, e sempre corro atrás dos alunos para poder estar me enviando, né, para poder estar, não enviando, né, mas para poder estar me atualizando do que aconteceu ali, né? Se o trabalho foi enviado, se não foi, se deu algum problema. Então, sempre no final, assim, não se preocupa, né, em relação a isso, mas eu sempre dou todo o apoio ao aluno. Sempre dou toda a atenção, apoio. O meu objetivo aqui é fazer com que todos aprendam e que todos sejam aprovados. Esse é o meu objetivo, tá? Então, assim, é lógico que tem a parte de vocês, né, dos alunos, né, que é uma parte super importante, né, porque o aluno, ele trabalha junto com o professor. Então, né, o aluno faz sua parte, o professor faz a dele, mas de maneira nenhuma. Eu sou uma professora que gosto sempre de estar, né, auxiliando, ajudando, né, sempre ali à disposição, né, e em função também de ajudar, né, de estar ali. Gente, às vezes acontece também, igual exemplo, situações em que o aluno teve algum problema na semana ou ficou sem internet e alguma coisa. Gente, não tem problema. Assim que, ai, professora, eu fiquei uma semana sem internet, não vi o trabalho, não deu tempo. Professora, chega para mim, conversa, fala, explica o que ocorreu, né? Aconteceu isso, isso e isso, não consegui enviar o trabalho, e a gente vai resolver, tá bom? Então, sempre eu procuro sempre resolver tudo, né? Para que resolver, né? E ajudar os alunos, tá bom? Alguém tem alguma dúvida em relação ao que eu falei? Quer citar algo? Ok. Então, acredito que era só isso mesmo que eu tinha para falar, gente. Acredito que era só isso. Todos aqui têm acesso à plataforma de língua portuguesa? Todos os alunos que estão aqui têm acesso à plataforma? Todos têm a apostila? Apostila não foi entregue. Então, aí é só entrar em contato com a secretaria, ver direitinho, tá? Não tem acesso à plataforma? Gente, super importante vocês terem acesso à plataforma, por quê? Porque todas as aulas que nós temos aqui, né, na sexta-feira, às 7 horas, ficam gravadas e o link é postado na plataforma. Então, é muito importante que vocês corram, né, atrás para resolver isso, para conseguir o acesso à plataforma. Muitas das vezes também eu coloco o link lá, que é do meu canal no YouTube, né, para vocês estarem acessando. Para vocês estarem acessando. Mas é só mesmo quem, né, tiver aí para resolver, já resolve, porque assim, é muito rapidinho. Na semana mesmo eu já vou lá e já coloco o vídeo, né? E aí já você pode revisar essa disciplina várias vezes. Eu coloco o vídeo no WhatsApp também, porque às vezes a plataforma não abre o vídeo. Então, a maioria das vezes não abre o vídeo. Alguns alunos conseguem, mas eu ainda não consegui abrir o vídeo. Assim, eu acho só alguns alunos eu vejo que conseguiram visualizar, mas outros não. Então, sempre tem lá o link que fica na descrição da plataforma. Você pode copiar o link, joga no Google e vai aparecer no YouTube. Assiste a aula normalmente, tá bom? Então, as aulas todas vão ficar gravadas lá no meu link no YouTube. Só acessar, ok?
Então, gente, né, finalizando essa parte, né, que eu falei, a gente vai começar o nosso primeiro assunto, né? Eu preparei aqui para vocês uma, uma apresentaçãozinha, tá? Para vocês, né? E nós vamos falar, né, sobre norma culta e variedades linguísticas. Essa é a nossa primeira aula, tá? Sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula de língua portuguesa, né? É um prazer estar, né? Ser a professora de vocês, estar auxiliando vocês aí. E nós vamos começar com esse conteúdo, ok? O que é norma culta? Vocês sabem o que é norma culta? Alguém sabe aqui o que é norma culta? Alguém sabe e gostaria de compartilhar? Gente, podem ficar à vontade para falar nas aulas, abrir o áudio, tá? Para abrir a imagem, o vídeo, sem problemas, tá? Podem abrir, fiquem à vontade. Só deixa Professora, boa noite. Oi, boa noite. É uma linguagem mais formal? Sim, voltada para uma linguagem mais formal. Então, vocês podem ficar à vontade, tá, gente? Só para dar esse parênteses, para poder falar, é muito bom a gente ter esse diálogo para conversar, para trocar ideias sobre a nossa disciplina, tá bom? Sim, ela se aproxima de uma linguagem mais culta, né? Por quê? Porque o culto, a palavra culto, ela vem da questão voltada para o âmbito educacional, né? Que é voltado para o estudo em si. Então, a palavra culta, ela já tem essa origem, né? Significa que a pessoa tem um, um grau acadêmico, um grau de formação. Então, essa norma, né, culta, ela se aproxima muito dessa parte. Isso aí, muito bem. Então, vamos lá. Alguém mais quer falar sobre a norma culta? Vamos então. Então, nós temos aí características da norma culta. Aí nós temos, impõe a correção gramatical, que implica um uso rigoroso das normas gramaticais. É uma linguagem cuidada e elaborada, que privilegia a utilização de estruturas sintáticas complexas e de um vocabulário rico e diversificado, com clara e correta pronúncia das palavras. É um registro ensinado na escola, sendo considerado mais erudito e prestigiado. Então, aqui nós estamos falando da norma culta, norma padrão, ok? A padrão que a gente estuda na sala de aula, tá? Então, essa norma, ela é voltada para essa instrução, esse ensino de instruir o que é certo. Então, na escola, a gente sempre, né, nas aulas de língua portuguesa, nós estudamos aí a norma padrão, que é elaborada, né, para padronizar a língua portuguesa, né? Para padronizar aí a vírgula, padronizar a questão da pronúncia, para padronizar a pontuação. Então, sempre tem uma padronização da língua, ok? Então, todas as línguas são padronizadas, né? As línguas em si, né? Qualquer língua, qualquer idioma são padronizados, ok? Então, nós temos lá, é uma linguagem elaborada, né? Tem estruturas sintáticas complexas. Então, tudo isso é característica da norma padrão, norma culta, norma padrão, ok?
Então, vamos lá. Então, nós temos, né? Peraí, deixa eu voltar aqui. Então, o domínio da norma reflete-se principalmente na modalidade escrita. Então, ou seja, a modalidade escrita, ela é a mais cobrada, revelando um elevado grau de rigor e correção gramatical, como devido ao uso da pontuação, acentuação, concordância, regência, entre outros. Ou seja, vocês já pararam para pensar em como a linguagem escrita, né, ela é mais, tem uma exigência maior na questão de pontuação, na questão de ortografia, na questão de estruturas sintáticas, na questão de correção gramatical. Então, você já... quem aqui já trabalhou, já fez muita redação, sabe, né? Essa questão de concurso, redação, Enem, é muito pedido, né, que a gente tenha essa norma, né, na gente, já de uma forma bem dissolvida, né, bem entendido, para que a gente consiga criar textos padronizados de acordo com a norma, ok? Então, ou seja, no texto é muito comum a gente ter, né, uma visão mais específica, né, uma visão mais projetada para voltada, né, para a utilização dessa norma, né, desses conceitos aí. Como eu uso a norma culta? Então, a gente tem aí, né, a utilização da norma culta. A gente tem a regência, né? Então, ou seja, preposição adequada, ela nunca obedece ao pai. Então, na regência, né, na regência dos verbos, a gente sempre, né, tem a preposição que nós devemos utilizar. Ela nunca obedece ao pai e não o pai. Às vezes a gente fala, né? Obedecer o pai. Mas não é obedecer o, é obedecer ao. Então, aí nós já temos aí uma diferença. Não que esteja errado na maneira de falar, mas a maneira de escrever tem que tomar um pouquinho de cuidado, ok? Nós assistimos ao jogo e não assistir o jogo. Porque o verbo assistir, né? Que o verbo, como a gente fala, no transitivo direto, ele quer dizer que você está ajudando e não assistindo a televisão, né? Em si, a imagem. Aí nós temos o uso correto de pessoas gramaticais, né? Eu quero ir contigo, tu vais. Então, sempre utilizando aí, ó, o pronome com o verbo adequado, né? Com o verbo conjugado corretamente, né? Às vezes a gente fala, às vezes assim, na linguagem do dia a dia, nós falamos, a gente vai, né? A gente vai fazer isso, a gente vai fazer aquilo, não sei o quê. Tá, mas assim, se você não pode, você pode falar, mas você não pode escrever, ok? E tomar cuidado também a lugares, né? Em lugares, quais lugares você está falando, né? É lugar aonde você está trabalhando, você está no lugar, né, onde você precisa, né, realmente estar sendo profissional mesmo na questão da fala, né? Então, tomar cuidado, assim, dependendo do lugar que nós estamos, né? Para falar de acordo com aquele ambiente, ok? Se encaixar dentro do ambiente proposto, ok? Então, aí, tu vais. Então, tá vendo como é que tem um modo correto? Veja isso com atenção e depois diga se você entendeu. Então, nós temos lá as palavras sem estarem abreviadas ou contraídas. Então, lá, está e não tá, para e não pra, você e não ser. Então, evitar aí, né, palavras abreviadas em textos, ok? Norma culta e norma padrão. Aí nós vamos falar sobre duas diferenças. A norma padrão,
ela é voltada, né, como, né, como eu disse, né, a norma padrão em si, né, ela é voltada como a norma gramatical, voltada para a gramática normativa e tradicional. Ou seja, ela vai dizer, né, a norma padrão, né, o que a pessoa, né, o que o indivíduo deve ou não. Então, a norma é padrão assim, ok? E a norma culta, ela vai atuar como o modelo mais idealizado, né, o modelo mais certo, vamos dizer, que vai aproximar desse padrão. Então, a gente tem um padrão sendo a seguir, né, na língua portuguesa, e a norma culta, ela vai ser a única, assim, a que mais se aproxima desse padrão, né? Então, assim, ela é um modelo mais idealizado da padronização da língua, ok? Então, essa é a diferença. Aí nós já entramos em variações linguísticas. Na variação linguística, nós temos, né, as mudanças. Vocês sabem o que é variação linguística? Alguém sabe? Alguém quer falar algo sobre variação? Alguém quer dizer algo sobre variação? Sim, a Maria Vitória. A variação, a gíria está dentro da variação. Então, as gírias, ela é variações voltadas para grupos de pessoas, né? Grupos de pessoas, idades. Então, assim, a gíria, ela é falada por exemplo, por adolescentes, né? Lógico que às vezes adulto fala também, algumas outras, né? Mas ela é uma língua voltada mais para adolescentes, né? Adolescentes, crianças, né? Jovens aí. Então aí a gíria, ela é uma variação decorrente de grupos que compartilham a mesma visão, né? A mesma idade, a mesma visão. Então, ela é um tipo de variação. Muito bem. Alguém mais quer compartilhar algo sobre variação, ou de norma, ou às vezes um acontecimento, alguma coisa, ou uma história, voltada aí para o dia a dia também. A Juliana, a parte que nós abreviamos as palavras. Sim, também essa questão da abreviação também é uma coisa muito interessante. Sim, qualquer agente com AGNT, qualquer com QLQR, tipo, né? Tipo assim, tipo assado, tipo. É verdade. E isso tem uma parte interessante da língua mesmo, é a abreviação, de como as pessoas, né? Nós estamos num mundo tão acelerado que nós queremos encurtar. Então, cada vez nós estamos. A língua está cada vez mais diminuindo, vamos dizer assim. Então, você que tinha 4 palavras, agora só tem 2, que é o VC. Então, assim, né, dizendo assim na linguagem coloquial, né, informal, né? Vamos dizer assim, na linguagem informal, a gente a gente, as pessoas, né, o ser humano, ele está encurtando a língua cada vez mais. Por conta também das redes sociais, da rapidez da digitação, da rapidez, né, do envio das informações, né? É muito importante não, é muito assim, tem que ser tudo muito rápido, né? Tudo muito rápido, tudo muito voltado, assim, uma rapidez imensa. Aí nós temos também sotaques. Sotaques também é uma coisa muito interessante que varia de região para região. Então, região sul, né, tem uma variação.
Na região norte tem uma variação, na região nordeste tem outra, na região sudeste. Dentro da região sudeste, nós temos variações aí, né? Nós temos aí variações, né? São Paulo, Rio de Janeiro, então, né? Nós temos é muito legal essa parte da língua que estuda esse tipo que faz esse tipo de trabalho, né? De pesquisa. Sim, lá no Rio eles puxam o S. Então, o S eu acho muito legal, gente. Eu acho muito legal o S. Em- Minha família tudo fala com S. Eu imagino. Às vezes deve ser assim, é cultura, né? Então, assim, a cultura vai passando para várias gerações. Então, as pessoas tendem, né, a puxar aquela cultura e se adequar no meio onde elas estão vivendo. Então, a língua é isso também. A língua, ela se adequa, né, ao meio que a pessoa vive, né? Culturas, economia, tudo, né, vai estar ali. Gente, a nossa aula falta menos de 1 minuto para acabar a primeira parte dos 40 minutos. Pode voltar no mesmo link assim que fechar, tá? Então, porque por causa do Zoom. O Zoom só aceita aula de 40 em 40 minutos. Então, voltando no mesmo link, a aula vai fechar e vocês voltam no mesmo link, ok? Menos de 1 minuto para encerrar a aula e a gente volta no mesmo link para a segunda parte.